Olá, professores do quinto ano! Vou repassar a vocês algumas orientações sobre o nosso novo sistema de ensino, o Trilhas, que utilizaremos a partir deste quarto bimestre. Aqui na tela você já pode visualizar o manual do professor e o livro do professor que você já tem em mãos. Começando com o manual. Esse é o manual do professor, é um material anual com orientações de todos os 4 cadernos. Lembrando que vamos focar esse ano apenas no caderno 4. No manual, você irá encontrar todo o apoio de como trabalhar cada componente curricular disciplina. Nele, o professor encontrará todo o suporte de orientações e comentários sobre cada capítulo. O manual foi preparado para facilitar a preparação das aulas e auxiliá-los no dia a dia em sala de aula. Por esse motivo, é imprescindível a leitura atenta de todo o manual relacionado às atividades da semana. Esse é o livro do professor, que virá a cada bimestre para ser trabalhado com o aluno. Neste livro, o professor encontrará as respostas das atividades, bem como algumas breves explicações de como desenvolver a atividade. Lembrando que a explicação mais aprofundada do conteúdo está no manual do professor. Aqui abaixo, nós vemos a informação de módulo 4, por se tratar do quarto bimestre, que iremos começar agora. Tanto o manual do professor quanto o livro do professor e do aluno estão subdivididos em cores, como mostra a foto, e cada cor representa um componente curricular. Essas cores servem para nortear o professor e o aluno em sala de aula. Nós temos língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. Como é a organização do sistema Trilhas? Você vai ver que a cada capítulo nós temos a abertura dos capítulos. São algumas páginas de abertura e tem orientações de como você desenvolver uma atividade prévia antes de entrar realmente no capítulo. Então, você segue essas orientações e faz aí uma atividade relacionada com essas páginas de abertura. Em seguida, nós temos o desenvolvimento dos assuntos. Cidadania no dia a dia é uma parte que vai aparecer bastante no nosso material, no nosso manual. Qual a importância dessa cidadania no dia a dia? Desenvolver a formação cidadã no aluno, tão importante sempre. Também você vai encontrar muitas vezes alguns boxes com informações complementares, de acordo com cada disciplina. Atividades, algumas atividades já vêm no livro do aluno, outras atividades extras que nós vamos ver já já. Esses destaques que eu vou mostrar para vocês agora são destaques comuns a todos os componentes. Então, nós temos esse ícone aqui que mostra que são atividades em grupo. Esse do meio são trabalhos de interdisciplinaridade. Esse ao lado direito mostra que é uma pesquisa. Agora, tem alguns destaques específicos de cada componente. Nesse caso aqui, como exemplo, na matemática, nós vamos encontrar, então, o experimente, o desafio, o cálculo mental, cálculos estimados e aproximados, algumas ferramentas e estatística. Então, tudo isso nós encontraremos no manual na parte de matemática. Também nós temos aqui História e Geografia em entrevista, que é outra parte muito importante também, específico para História e Geografia. Também em História e Geografia você vai encontrar o que estudei e ampliando os saberes, que também é muito importante para que o aluno retome o conteúdo, para que o aluno amplie também esse conteúdo que foi estudado. Material complementar. Nós vamos perceber, vocês vão perceber, conforme começarmos a usar muito aí o nosso manual, o nosso material, que sempre aparecerão atividades complementares. Esses são os ícones que nós encontraremos muitas vezes aí no nosso material. Então, nós temos aqui esses ícones. Quando aparecer esse balão, são atividades orais. Aqui abaixo, responda no caderno. O próximo, fora de proporção, quer dizer que são imagens que não estão na proporção adequada, na proporção real. Cores fantasia também mostra que não são cores reais. Cartografia é o trabalho com cartografia em si, tão importante, principalmente ligados aí com a geografia. Personagens, nós vamos encontrar no sistema Trilhas
esses personagens aqui ao lado. Então, é muito importante que vocês comecem a se familiarizar com esses personagens e que possamos passar isso para os alunos também. Seções e boxes específicos de cada componente. Então, na matemática, nós vamos encontrar divirta-se e aprenda, que são atividades com jogos, atividades lúdicas com jogos e brincadeiras na matemática. Em ciências, ciência na prática, tão importante e tão prazeroso para os alunos também. História, nós temos boxe conceito, que traz maiores explicações sobre um conceito que foi desenvolvido. Em língua portuguesa, nós temos aí os eixos de leitura, escrita e oralidade, assim como a leitura. O nosso material ele oferece uma leitura de gêneros diversos. Boxe do autor. Em cada texto trabalhado, desenvolvido, vem um boxe com a biografia, uma breve biografia do autor. Interpretação de texto, estudo da língua, produção do texto e uma nova leitura. Sempre também o nosso material oferece uma leitura complementar. E o trabalho também com cartazes, tão importante para o desenvolvimento integral do aluno. Integração no livro-texto. Essa integração é aquele momento da interdisciplinaridade, que também vocês vão perceber que o nosso material Trilhas, ele é um material interdisciplinar. As disciplinas estão sempre interligadas, sempre uma levando a outra. Então, sempre que aparecer esse ícone, esse personagem, você vai ter essa integração no livro-texto. Mais questionamentos no livro-texto, também é outro ícone que vai aparecer bastante. Integração neste manual do professor, é outro ícone. A BNCC vai aparecer a todo momento, porque as habilidades e competências específicas de cada tema, de cada habilidade, de cada conteúdo trabalhado, estão de acordo com a BNCC. Então, nós sempre precisamos aí focar nas habilidades e competências da BNCC. Prepare-se. Este ícone vai indicar que você precisa preparar, providenciar algum material específico para aquela aula. Ligado na rede, outro ícone também bastante, que vai aparecer bastante, que você vai ver muitas vezes no nosso material. Ele indica que você vai poder fazer uma pesquisa, que você vai poder fazer uma atividade online com seus alunos. E na maioria das vezes, o próprio material já traz a sugestão de alguns sites que você pode acessar aí com seus alunos, se for possível, em sala de aula. Em cada página vem um destaque da BNCC, com qual habilidade e competência está sendo desenvolvido naquela página. O tema texto, também orientações de trabalho com aquele tema, de acordo com o tema abordado em cada atividade. E a verificação da aprendizagem, claro que é muito importante, depois de tudo trabalhado, do passo a passo, das orientações, é preciso fazer a verificação da aprendizagem do aluno. Vamos falar agora um pouquinho do nosso quarto bimestre, que é o que nós estamos iniciando. Para começarmos a falar do nosso quarto bimestre, nós temos aqui agora o nosso mapa focal do quarto bimestre, que nada mais é do que a nossa antiga malha bimestral. Através dele, o professor vai organizar a sua rotina de acordo com a quantidade de aulas durante os dias da semana e ainda acrescentar atividades e tarefas quando avaliar necessário. Então, nesse mapa focal, nós temos todo o quarto bimestre de português, matemática, ciências, história, geografia e artes. Aqui embaixo nós temos uma informação também importante. A rotina diária do professor deve estar diretamente ligada ao trabalho com as habilidades e competências, privilegiando também os procedimentos sempre destacados no nosso material. Aqui embaixo também está falando para nós a importância dessa atribuição do professor diária nas atividades, da tarefa, para que você atribua a tarefa adequada ao seu aluno durante cada atividade. Porque neste material não vem especificamente uma atividade destinada à tarefa. Cada professor vai ter a liberdade de verificar, de encontrar o melhor momento, a melhor atividade para enviar de tarefa para os seus alunos. Nós temos uma seção que chama Mais Atividades, que nós vamos ver em seguida, que ela também pode auxiliar vocês aí a enviarem como tarefa aos alunos.
A seção que estudei, no final de cada capítulo, é uma retomada de conteúdos, tão importante também para os alunos. Vamos focar na primeira semana do trabalho do material Trilhas. Aqui nós só trouxemos para vocês a primeira semana, mas é claro, no slide anterior nós vimos o bimestre todo. Aqui na primeira semana, do dia 18 ao 22, então nós temos aí o que vai ser trabalhado em português, em matemática, ciências, história, geografia e artes. Como está destacado aí no seu mapa focal, a critério do professor. O que isso quer dizer? Não tem uma atividade específica de artes. Cada professor vai ter a liberdade de criar, de introduzir a atividade que julgar mais importante, mais necessário nesse momento de artes para cada turma. Como exemplo aqui, como já citamos no rodapé do plano focal no slide anterior, a seção mais atividades ela pode ser utilizada para o envio de tarefas, sempre a critério de cada professor. Então, o professor tem essa liberdade de decidir qual a melhor tarefa para o seu aluno. Temos também aqui outro destaque importante, que é a seção O que estudei, que sempre está no final de cada capítulo. Essa seção que estudei é para que vocês retomem com os alunos cada conteúdo desenvolvido de uma maneira adequada, de uma maneira que vá levar o aluno a um aprofundamento maior ainda daquele conteúdo, daquela disciplina, daquela atividade que foi desenvolvida. Nesse momento, ainda mais do que em todos os outros que ainda virão, o manual do professor precisa ser intensamente explorado. Nele, como dito anteriormente, serão encontradas todas as indicações pedagógicas necessárias para o desenvolvimento das aulas com excelência. É necessário dominar cada recorte desse material. São várias as análises e estudos que podem ser feitos, mas nesse momento queremos apresentar especificamente onde poderão ser encontradas informações diretas para o desenvolvimento das aulas, conteúdos, habilidades propostos nesse quarto bimestre. O manual também está dividido por disciplinas, componentes curriculares e nas respectivas cores, como já vimos, assim como nos livros do professor e do aluno. Tratando diretamente do módulo 4, o panorama fornece indicações preciosas de como cada capítulo deve ser planejado, seus conteúdos, as habilidades da BNCC, as propostas de interdisciplinaridade, integração e o trabalho ligado aos eixos de cidadania. Nós vamos ver já esse panorama, como ele é visível, como ele é claro, como ele facilita o nosso trabalho no dia a dia. E nas páginas que se seguem a essas estão todas as orientações para o trabalho em cada capítulo, sempre ligado aí às competências da BNCC. Então, esse é o panorama. Aqui nós trouxemos como imagens, como exemplos para vocês, apenas língua portuguesa e matemática. Mas no manual você encontra de todas as disciplinas. Então, nós temos o panorama de português, de matemática, de história, de geografia e de ciências. Aqui é só um exemplo para você visualizar. Então, olha só, é chamado de panorama porque olha como nós conseguimos visualizar de uma maneira clara, de uma maneira bem objetiva, tudo que será trabalhado em cada capítulo, em língua portuguesa, ou em matemática, ou em cada uma das disciplinas. Aqui, do lado direito, nós temos alguns daqueles ícones que eu mostrei para vocês. Nós temos também cada habilidade desenvolvida pela BNCC. Então, esse panorama, ele te dá uma visão geral de tudo que você vai desenvolver com o seu aluno em cada bimestre. Como exemplo, trouxemos aqui de matemática, o capítulo 10, que é o que iniciaremos neste quarto bimestre. A quantidade de aulas previstas são 14 aulas. Então, nós temos aqui, como nós já vimos no panorama de matemática, o que nós vamos trabalhar. Aqui nós temos especificamente cada prática de linguagem, cada conceito, cada objetivo e de acordo com as normas da BNCC. Então, nós vamos trabalhar aqui em língua portuguesa, a leitura, nós vamos trabalhar a análise linguística, a produção de texto, a oralidade, tudo aquilo que nós já vimos anteriormente no manual. Também nós temos, como já foi explicado, a abertura do capítulo. Aqui tem explicadinho, esmiuçado, como você pode trabalhar essa abertura do capítulo.
Leitura 1, o nosso manual, o nosso material, sempre vai aparecer várias leituras. Então, nós temos a leitura 1, a leitura 2, uma nova leitura, e cada leitura contempla, claro, a sua interpretação de texto, e ao final nós temos o estudo da língua, sempre contextualizado. Vocês vão perceber que o nosso material, ele é todo contextualizado. Uma verificação, como nós falamos da verificação da aprendizagem do aluno, aqui como exemplo tem uma atividade que você pode propor aos alunos, que é uma maneira de verificar se ele realmente aprendeu, se ele realmente está dominando aquele conteúdo que foi desenvolvido. Também temos, como já foi explicado, essa atividade extra. Por exemplo, nessa atividade, a sugestão é que você copie na lousa para que o seu aluno faça no caderno, porque como é uma atividade extra, você vai encontrar no seu manual, mas não tem no livro do aluno. A produção do texto. Essa produção de texto, do capítulo 10, ela é uma produção de texto em grupo. Então, no seu manual, você encontra a sugestão de como dividir os grupos e o que cada grupo ficará responsável por fazer. Então, nós temos aqui o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. O que cada um tem que fazer de acordo com a proposta do material, de acordo com a proposta do capítulo, e ao final, como está escrito ali, vocês vão montar um livrinho aí com os textos dos alunos. Matemática, também começaremos pelo capítulo 10, a quantidade estimada de aulas são 11, também nós temos aqui os tópicos que serão desenvolvidos, polígonos. Na verdade, nós já trabalhamos este ano com os alunos, então nós vamos estar resgatando essa aprendizagem com polígonos. Também nós temos a abertura do capítulo, que também tem a sugestão de como você desenvolver um trabalho prévio, anterior ao capítulo em si. Também nós temos aqui abaixo, pessoal, ligado na rede. Lembra que eu falei lá atrás? Sempre que aparecer esse ícone ligado na rede, onde eu estou passando o ponteiro aqui embaixo, é uma sugestão de site, de uma atividade online que você pode realizar com seu aluno. Claro, se for possível, em sala de aula, né? Se for possível fazer essa atividade online com os alunos, sempre é muito rico. A sugestão de estratégia inicial, lembra daquele ícone que eu mostrei? Então, isso mostra que você tem que preparar anteriormente o material que vai ser utilizado na aula. Aqui abaixo, o que foi destacado pela BNCC, de acordo com as habilidades da BNCC, o que está sendo trabalhado nessas páginas. Logo abaixo vem a cidadania no dia a dia. Lembra que vai contribuir com a formação cidadã do aluno? Neste caso, nós vamos ter uma interdisciplinaridade entre a matemática e nós vamos fazer essa ligação aí com a cultura indígena. Então, nós vamos estar diretamente ligado aí com a história indígena. Então, você vai ver que é um trabalho muito rico. Orientações, sempre nós vamos ter essas orientações no nosso manual, que como foi dito lá atrás, é imprescindível a leitura aprofundada de cada parte, de cada capítulo anterior à sua aula. A preparação da aula é muito importante para que no momento não sejamos pegos de surpresa com alguma atividade para a qual não estejamos preparados. Atividade extra, e aí aparece o ícone de pesquisa. Além de ter esse ícone de pesquisa, aqui ao lado esquerdo nós temos também a preparação, o que você tem que providenciar antes. Aqui apareceu novamente, né, a BNCC, quais são as habilidades desenvolvidas, o ligado na rede, mais uma vez uma sugestão de site que você pode utilizar aí nas suas aulas com seus alunos. Esse experimente que tem nesse capítulo de matemática que iniciaremos, pede para que você providencie o material. Esse material que está aqui do lado direito é um material bem fácil, nós vamos precisar apenas de folha de papel sulfite e tesoura. Então, neste caso, é um material que nós já temos na nossa sala de aula, mas nem sempre isso acontece. Às vezes, algum material necessário, nós precisamos nos organizarmos antes, né, com mais cuidado, com mais antecedência, para que tenhamos em mãos esse material. Esse aqui, a única necessidade é folha de papel sulfite e tesoura. E é um material, é uma atividade lúdica, uma atividade prazerosa, que também contribui muito com a aprendizagem do aluno, claro. Mais uma vez apareceu aqui ao lado esquerdo o ligado na rede, com uma sugestão de site onde você vai encontrar mais
imagens desse artista para que você faça um trabalho de formas geométricas com seu aluno de maneira online. Então, se for possível, você acessa esse site que tem aí no manual e faça aí com os seus alunos da melhor maneira possível, no momento ideal, de acordo com a sua aula e com a sua realidade. As normas da BNCC, as habilidades da BNCC que estão sendo trabalhadas nesta página. E nessa próxima página, nós vamos estar trabalhando com triângulos e tem várias sugestões de como você trabalhar com esse conteúdo, né, sobre os triângulos. Aqui, a sugestão é que você levante alguns questionamentos com os alunos durante essa aula, durante essa atividade. Depois nós temos aqui mais uma atividade de triângulos que é importante, que seria adequado, que seria ideal que você utilizasse palitos para que o aluno de maneira concreta realize essas trocas, mudando os palitos de lugar. Então são atividades concretas que poderão ser feitas aí com os alunos e vão levá-los à aprendizagem mais efetiva. Mais uma vez, nós temos aqui, né, as normas da BNCC. Quando nós entrarmos nos quadriláteros, estávamos no triângulo, entramos no quadrilátero, e aí tem uma interdisciplinaridade novamente. Nós temos aí a geometria do corpo humano. Então, aqui você vai poder interligar essa atividade, esse conteúdo de geometria e ciências do corpo humano, utilizando o que o aluno já aprendeu ou o que ele está aprendendo do corpo humano. Essa próxima atividade aqui, que está aqui embaixo, e essa outra imagem que está aqui ao lado direito, quando você ler o seu manual, você vai ver que está pedindo para que você providencie essas imagens e leve para a sala de aula, porque essas duas imagens não aparecem no livro do aluno. Então, a sugestão é que você providencie essas duas imagens e leve para a sala de aula para os seus alunos e apresente a eles no momento da aula. A verificação, né? Aqui também é preciso sempre verificarmos o que o aluno aprendeu ou o que o aluno está em dúvida. Então, nós temos a parte aqui, a seção O que estudei. É muito importante a gente estar sempre retomando cada conceito, cada conteúdo estudado e para realmente sabermos o que o aluno entendeu, o que o aluno precisa ainda entender. Nessa atividade de transformação de figuras planas, por exemplo, tem a sugestão de que os alunos tragam para a sala de aula algumas embalagens, tudo aquilo que nós já estamos habituados a fazer, mas quando você fizer a leitura completa, na íntegra do seu manual, você vai ver que tem algumas sugestões que sempre vai nos lembrando de alguma parte, algo importante que talvez esqueçamos aí, o material está aí para nos lembrarmos. Aqui ao lado, ó, a preparação anterior, que é tão importante. E aí, todos esses tópicos você vai ver aí no seu material. Tudo isso, pessoal, é sugestão de complementação do seu trabalho. É claro que a explicação do professor é muito importante, mas quando o professor se prepara antes, quando o professor leva esses materiais, quando o professor organiza essas atividades complementares, o trabalho, além de ficar mais prazeroso para o aluno, fica mais efetivo. A aprendizagem do aluno se torna ainda mais efetiva. Mais uma vez, uma atividade extra, pedindo para que o professor também se prepare antes. O desenho, né, vai ser uma atividade de desenho. Aqui, novamente, aquele ícone, pedindo para que o professor prepare anteriormente esse material. E esse também é um material bem simples. Nós vamos precisar da reprodução que o aluno já tem na página 226 e folhas de sulfite brancas. Então, percebam que são materiais que precisamos organizar, preparar antes, mas são materiais bem simples, são materiais que temos na escola, que temos em sala de aula. Mas é importante que o professor leia antes, como eu já disse, para que não seja pego de surpresa. Aqui, ao final de cada capítulo, é importante que o aluno, como nós já falamos, a importância do o que estudei. Mesmo em matemática, às vezes o aluno não tem o hábito de escrever em matemática. E aqui o manual nos orienta para que possamos dar essa oportunidade do aluno, para que consigamos ensinar aos alunos a criar o hábito de escrever o que ele aprendeu, o que ele ficou em dúvida, um resumo do que foi ensinado.
mesmo em matemática, que o aluno não tem esse hábito de escrever o que ele aprendeu, o que ele entendeu em matemática. Então, nós precisamos ir orientando para que o aluno comece a ter esse hábito aí da escrita também na matemática. Bom, pessoal, então essas orientações que eu tentei passar de uma maneira breve para vocês são orientações que vocês vão encontrar de uma maneira mais detalhada, mais especificada, de uma maneira bem simples. Quando você começa a ler o manual, você vai perceber que todas as orientações são orientações simples, claras e diretas e que vão nos auxiliar muito aí com o nosso novo material. Então, espero que tenha ajudado pelo menos um pouco aí para que você conheça o nosso novo material e que possamos desenvolver sempre um bom trabalho com nossos alunos.